Depois que toma banho, né? Bom dia! É que ele tava fazendo, o Evaldo tava fazendo a dança do cachorro. Ele tava se chacoalhando, eu falei, só se for depois do banho. Bom dia, Luiz Cairo. Bom dia, Cris, bom dia, ouvinte. Bom dia, Evaldo, querido. Bom dia, meu público, meus ouvintes, meus leitores, meus alunos. Um beijo no coração de vocês. Começa aí de novo o programa Linguagem do Corpo, toda quarta-feira com você. Então, já sabe, levanta a cabeça, tá? Levanta a cabeça, olha para cima e reto. Para de olhar para trás. Porque lá atrás você não vai achar mais nada. Perdeu, já era, né? Agora tem que recomeçar. A ponte caiu. A ponte caiu. É a melhor coisa, é quebrar a ponte. Se você não quebra a ponte, você não faz mais nada novo. Então a sua mente pode estar segurando você, de você não encontrar o que você quer, seja de amor, seja de casa, de trabalho, porque você ainda está preso no passado. Corta o cordão umbilical com o passado, porque senão você não vai para lugar eu nenhum. brinco com a Cris, eu falo que o meu combustível do meu aviãozinho, porque você tem até um limite, Do destino, né? O aviãozinho Você da tem um vida. limite que é o ponto de retorno. Você passou do ponto de retorno, o combustível não dá. Então, eu já passei do ponto de retorno, agora o combustível vai ter que ir até o fim. É, não porque tem se como você voltar pensa que, né, vou encher o tanque para poder ir e voltar, você não vai para lugar nenhum, né? Não consegue realizar nada. Agora, se você quebrar a ponte ou acabar o combustível, né, o pessoal vai falar assim, que te acha que eles estão falando? É aula de mecânica? É da vida. É da vida. Você precisa ter coragem, fé, de aceitar que o passado não tem como você mudar. Claro que lá para frente, tecnologicamente, vão inventar o túnel do tempo. Aí, já inventaram, mas é que ninguém fala. E vai lá para trás, aí você vai tentar fazer aquele efeito borboleta, vai quebrar a cara. Por quê? Aconteceu exatamente o que tinha que acontecer, só que você não aceita. Se você não aceita, você fica amarrado no mal. E o mal sempre está no seu coração, na sua vida. Então, aceita que tudo acabou e que você pode se recuperar de qualquer doença, porque você é filho de Deus, você é filha de Deus e você pode muito bem se curar. Mas aí vem trocentas pessoas maravilhosas que dizem, que ensinam certinho, que tem muita gente que não consegue se curar porque não vale a pena se curar. São os ganhos secundários. Tem muita gente que inconscientemente, é claro que conscientemente ninguém quer ficar doente. Claro, né? Quem é que quer ficar doente, com dor, gastando remédios e tal? É que tem uma compensação. O nosso inconsciente, ele é sensacional. Freud ficou louquinho, né? E ele ficou doidinho. Se ele tivesse hoje aqui, ele estava mais maluco ainda. E ele ensina profundamente os mecanismos de defesa. Então você não sabe, mas você fica bloqueando a sua felicidade. Por sentimento de culpa, que você nem sabe que tem, que está lá desde a infância. Sabe aquela coisa que papai e mamãe falou pra você, que você errou, que você não merece, que você tinha que ser melhor do que aquele irmãozinho? Te cobraram de uma tal maneira, não deixavam você ser você e acabou tendo o quê? Rinite. É um dos exemplos. Todo mundo que tem crise de rinite é uma pessoa que foi criada debaixo de uma grande autoridade e rigidez militar, ou do pai ou da mãe, ou do criador. Então, o nariz representa o ego, né? E o ego, ele fica lá lutando para manipular as fantasias de querer os seus prazeres. E quando não pode, então ele começa a ficar doente. Aí fala que é o pelo do gato. É, né? Sei muito bem dessa história. Ou então não tem, como é que é? Ou é pelo de gato, é o mofo. É o mofo. É o que mais? Fala, você tem experiência. É a poeira. Tem experiência. É o pó. O Lu, fala a verdade, ó. O Lu se curou completamente de rinite. Nossa, era sendo terrível, que os né? médicos diziam que não tinha cura. Quando ele começou a frequentar a minha casa, que estava cheio de gato, ele tinha crises de rinite que eu falei, fora! Aí eu falo, mas é o pelo do gato. Que pelo de gato! Aí depois que ele aprendeu o que era e ele passou a falar tudo o que ele queria, o que ele não queria mais, tudo pela boca, não mais pelo nariz, né? Porque o nariz fala. Se você não falar com a boca, o corpo vai falar por algum lugar, né? Então, quem não sabe se colocar, que grita, briga, se esconde, foge, vai ter algum problema.
Agora, se você se coloca e conhece seus próprios sentimentos, o que você quer realmente da vida, então você precisa ter coragem de se colocar e falar, não quero tal coisa, ou quero fazer tal coisa, ou não quero viajar, não quero mais este emprego. Senão, toda hora tem crise de rinite. Então, quando alguém tem crise de rinite perto de mim, a primeira coisa que eu falo é, puxa vida, por que é que você está fazendo força para ficar do meu lado? Né? Se você não queria vir, dissesse para mim, você tem o direito de não vir. Aí a pessoa, não sei do que você está falando. É engraçado isso, mas todo mundo que tem problema no nariz, rinite, sinusite, coriza, sangramento no nariz e aí vai, são pessoas que perderam o contato consigo mesmas. Claro, na fase de desenvolvimento da infância, que era o momento da criança se conhecer, enfrentar os próprios medos, ter esclarecimentos através de suas perguntinhas repetitivas. E aí, um pai, uma mãe, um criador não deu essa informação ou bloqueou as necessidades de personalidade da criança. Ela perdeu contato com ela. Ela já não sabe mais. Aí a gente fala para a pessoa que está com crise de rinite assim. Eu tinha uma secretária que também tinha crise de rinite. Quando começava a crise, eu falava assim, amiga, o que você está contrariada? Aí ela falava, nada. Por quê? Porque a pessoa ela não tem nem como imaginar que ela tem alguma coisa que está guardada no coração, na alma, ela não sabe. Por isso que o corpo fica manifestando acidentes, doenças, manchas, alergias. Porque você não sabe quem é você, não sabe o que você realmente quer. Então, é muito importante uma pessoa que tem crise de rinite, porque hoje eu estou falando da rinite, né? Fazer terapia. Quando você começa a fazer terapia com psicólogo, então você começa a cavar seu inconsciente. E vai descobrindo que um monte de coisas que você está fazendo hoje não era o que você queria. Não era esse tipo de vida que você queria levar. E também não sabia sair dessa. Você não tinha qualquer criatividade ou até imaginar que você poderia fazer mudanças, sem com isso criar transtornos na família ou no relacionamento, porque você tem o direito de ser você. Somente, olha, isso é frase de Freud, né? Lembra que a gente falou na aula ontem? Somente o nosso eu verdadeiro que pode nos curar. É verdade. Você ser você verdadeiramente, colocar o teu eu verdadeiro para fora, é que você consegue se curar de tudo. Porque viver de cabeça falso consigo mesmo, indo no embalo das coisas, nunca dizendo sim para a sua vida, não é? Ou dizendo não para os prazeres, você está detonando a única coisa que você tem para passar por essa vida, que é o seu corpo. Porque toda a matéria que você está construindo, atraindo, e até filhos, emprego, casa, seja o que for, não é um bem próprio teu. O bem próprio teu, que mesmo assim é só de Deus, é o teu corpo. Se você não cuida da sua cabeça, das suas emoções, você cria toxinas. Porque existem glândulas, hormônios cerebrais que correspondem às químicas tóxicas das emoções negativas. Só que você fala assim, Cris, eu não tenho tantas emoções negativas assim. Aí eu olho o teu corpo, o formato do teu corpo, as doenças que você tem que diz que é hereditário, né? Que é cômodo. O médico falou que a fulano e fulano e fulano da família teve, então você tem que ter. E quando ele fala assim, o seu tataravô teve? Então você vai ter. Então você precisa fazer exames periódicos. Então ele condenou você em qualquer esquina aparecer a doença. Só que é o seguinte, graças ao bom Deus, existem médicos também muito sérios, estudados, mas que entenderam o outro lado da mente. Por exemplo, como eu sempre digo, Kazuo Murakami, que é um geneticista japonês, né, pelo nome, não é alemão. Kazuo Murakami é japonês. E ele escreveu o livro O Código Divino da Vida. Ele prova
ele provou e ele está levando palestra para todo o planeta que você não é escravo da hereditariedade. Procure nas livrarias, procure no Instituto, lá na Vila Mariana, o livro O Código Divino da Vida, do Dr. Kazuo Murakami. É um livro fácil de ler e ele fala que a genética ela é um produto que se altera conforme as químicas emocionais. Então, a gente entende que todos os problemas hereditários são repetições do mesmo modelo mental e comportamental, o mesmo padrão mental da família, que você traz na genética, sim, porém você buscando o seu autoconhecimento, porque você, por mais que tenha a genética da família, se você olhar o seu dedão, você vai ver que a sua impressão digital ela é diferente dos seus antepassados. E isso daí ninguém vai tirar de você. Então, você tem um eu verdadeiro. Você tem um eu só seu, que pode se curar, tá? Então, você pode buscar a sua felicidade interior, buscar quem é você, para que você se cure de qualquer doença. Agora, para se curar, você precisará ter uma resposta em mente. Você quer mesmo se curar? Claro. Não, você respondeu sem pensar. Vamos lá. Quais são as consequências de uma pessoa que tem saúde? Uma pessoa que não fica doente. Uma pessoa que é forte, saudável, alegre e dinâmica. Quais são as consequências positivas e as consequências negativas? Diga aí, Lu. Quais são as consequências negativas de ter saúde? Ué, você não consegue algumas coisas, por exemplo, aposentadoria por invalidez. Ai, Lu, tá certo. Pô. Muitos filhos acabam vivendo a vida deles porque os pais estão saudáveis. Não precisa ficar bajulando. Perguntou a negativa. Não, então, mas aí os filhos se afastam, vamos dizer. Mas nem sempre, né? Que mais? Essa foi boa, dá mais uma. De onde você tirou? Tá certo. Mas tá certo. A pessoa fica doente, propositadamente, aí vai, entra no seguro-desemprego, vai para aposentar e isso é um dos fatores, né? Agora, esse é um ganho secundário. É um ganho secundário. Que mais que nós temos de ganhos secundários quando uma pessoa está acidentada ou doente? Recebe visita das pessoas, dos amigos, dos parentes que estavam longe. Exatamente. Se for criança, o vovó, a vovó vai visitar, leva presentinho, chocolatinho. Que gostosinho ficar doente. Mimozinho, não precisa ir para a escola. Não precisa ir para a escola. Então assim, isso que a gente está falando são pequenas coisinhas que são aparentes. Mas o inconsciente da gente carrega manipulações fantásticas. Se pegarmos o fio da meada do inconsciente, porque o inconsciente, ele não é do mal, ele está te protegendo. Então ele sabe quem é você, ele conhece suas fraquezas. O seu inconsciente sabe que você às vezes não está preparado para lidar com certas coisas, com certas perdas, com certos desamores. Então, ficar doente às vezes é uma solução para que uma pessoa te perdoe. Porque a pessoa, todo mundo que está doentinho, desenganado, aí, claro, se for um carrasco que te odeia, você pode morrer que a pessoa não está nem aí. A mesma coisa daquelas crianças que falam, a minha mãe gosta mais do meu irmão ou da minha irmã do que de mim. Por quê? O irmão dele ou a irmã é doentinho e ele é sadio, é aquele cavalo selvagem, não precisa de cuidado. Exatamente. Agora é o seguinte, não se iludam, meus queridos ouvintes, não se iludam, que eu já falei isso aqui, num outro programa, que quando papai e mamãe lambe demais uma das crias, não é que ele gosta mais. É que os pais reconhecem no inconsciente ou no consciente que essa criança veio frágil, que essa criança quase não vingaria, ou que essa criança pode ter sido rejeitada na mente do pai ou da mãe devido à desarmonia dos pais, ou falta de dinheiro, ou achava que não estava preparado para ter mais um filho, e a criança captou tudo isso. Porém, por mais que nunca tenha se dito isso para uma criança, os pais, porque é instinto de sobrevivência,
Sabe, só um pai e uma mãe que tem desvios psíquicos, patologias psíquicas, que destrói uma criança, ou que tem na depressão pós-parto que destrói uma criança, tal, né? Porque é um distúrbio. Mas, falando em termos normais, todo mundo tem amor pela sua cria. Enquanto você rejeita, seja pelo motivo que for, por uma briga, por um medo, por uma insegurança, uma imaturidade, quando essa criança nasce, os pais não sabem por quê, ou a mãe principalmente, começa a cuidar tanto. Mas cuida tanto, sabe por quê? Porque a mente dela um dia quis que ela morresse. Só que ela se arrependeu pelo amor. Ela não sabe que tem esse transtorno na psique. E ela sente necessidade de cuidar exageradamente. E os outros filhos nunca conseguem compreender por que um pai e uma mãe ficam cuidando tanto de um determinado filho que muitas vezes nem tem problemas de saúde. Mas ele vai se tornando folgado, ele vai se tornando mimado, ele vai se tornando manipulador de tanto que cuidam e que aplaudem, batem palminha para ele, e os pais nessa hora precisam fazer terapia. Porque todos os filhos merecem uma palminha, no bumbum uma palminha, nunca bater. Mas assim, vem pra cá. Eu não disse isso, eu colocar de castigo para explicar, pegar super nani, né? Não pode bater. Não pode bater. Não pode bater porque cria trauma. O sistema nervoso central grava. Tem que negociar, né? Tem que... Hoje em dia é só negociar. É só negociação. Então não adianta você imaginar que papai e mamãe gostam mais daquela criança. Você vai ver que, por exemplo, se for um menino que nasceu com probleminha, ou se ela já lá porque for de cargas d'água, que o casal ficou com medo de ter essa criança, ou, sei lá, essa criança que uniu o casal numa hora que não era para unir. Porque o pessoal sempre acha que as coisas acontecem e não tinha que acontecer. Deus sabe o que faz. Mas até convencer as pessoas de que Deus sabe o que faz, fica todo mundo em conflito, se arrepende, briga, fica com culpa, cria transtornos sem saber por quê. E eu vejo, todo mundo vê, diversos garotos de mais de 30 anos de idade colado na mãe. Garotos. Não é? Menininhos. A cara do Evaldo. Garotos. Tem uns menininhos. De 30, 40 anos. De 30, 40 anos, que fica colado na mãe. Não sai da casa dos pais. As namoradas e as esposas ficam toda hora reclamando. Porque meu marido, porque meu namorado, ele não larga a mãe, porque a minha sogra domina, porque ele prefere escutar a minha sogra do que escutar eu. Se ele escuta só a mãe dele, é porque ele está casado inconscientemente com a mãe. Você, querida, é amante. Isso pela psicanálise, hein? Pela psicanálise. Então, assim, as trocas de papéis numa família é muito forte. Centenas de mulheres de cabelos bem curtinhos, super bonitas, sensuais, mas aquele corte de cabelo está mostrando que o pai faltou com muita coisa e hoje ela é o pai da casa. Então, centenas de mulheres, milhares de mulheres dos cabelos curtinhos, elas estão substituindo o pai, fazendo o papel do pai para a mãe. Então ela é o marido da mãe. Então é uma loucura. E essa mulher não consegue namorar e casar, ou se casa, meio que dá um desprezozinho para o marido, porque ela tem que cuidar da mãe. Então veja o que acontece quando os pais não fazem terapia antes, durante e depois de ter um filho. Eles passam para os filhos, transmitem para os filhos sem saber os traumas. E os recalques deles. Os recalques, sem saber, pensando que estão fazendo tudo diferente e melhor do que receberam de seus pais. Então, assim, para quem quiser saber mais sobre como educar ou como eliminar os traumas de crianças, no meu livro A Cura pelo Amor, que ele foi lançado agora em setembro, né? A Linguagem do Corpo, A Cura pelo Amor. Está em todas as grandes livrarias do Brasil ou no Instituto Brasileiro de Linguagem do Corpo, que fica em São Paulo, na Vila Mariana. Você vai encontrar um livro de 400 páginas explicando exatamente as causas das doenças, tá? Continuação do volume 1. E tudo sobre educação, tanto para pais quanto para professores, e explicando um pouco sobre essas novas crianças, né? Então, se você tem uma criança de 3, 4 anos de idade, no livro vai ensinar por que é
que você não pode mais dormir na cama com ela. Você está limitando o desenvolvimento dessa criança de enfrentar a própria sombra para ser uma pessoa coragem, forte quando adulta. Então, os pais que dormem com as crianças na cama, para começar, o casamento está falido, né? Inconscientemente usam as crianças, dizendo, pobrezinho do filho, tem medo de fantasma, tem medo do escuro, coitadinho. Só que, pera um pouquinho, ele não vai ter que aprender a enfrentar, nem que seja com o abajuzinho ligado. Mas os pais que se dão muito bem, os pais que se sentem muito felizes um com o outro, eles têm sabedoria para educar as crianças, a dormirem na própria caminha. Então, se você não sabe o que fazer, primeira coisa, você mulher que dorme com seus filhos na cama, primeira coisa, você pode se ofender comigo, mas graças a Deus foi Freud que disse, você é uma mulher mal amada. Você é uma mulher mal resolvida no relacionamento. Então, você está cobrindo o espaço da sua cama ou da cama da criança com seus filhos, sem imaginar que você está destruindo todo o desenvolvimento e a felicidade futura dos seus filhos. Quer aprender como arrumar tudo isso? Livro Linguagem do Corpo, a cura pelo amor. Vamos para a agenda, Vamos lá Lu? para a nossa agenda. Amanhã, Cris, dia 25, quinta-feira, às 8 da manhã e às 20 horas, palestra só para homens. Então é assim, o Lu vai dar uma palestra, é muito legal, né, para quem já foi, está ouvindo aí agora o programa, a palestra que o Lu ministra só para homens. Não, não é machismo, não. É porque o homem tem necessidade de perguntar algumas coisas para outro homem. Porque ele fica constrangido de perguntar perto de mulher. Então, minhas amigas que estão agora ouvindo o programa, manda seu marido, seu filho, seu namorado, seu pai, porque é impressionante como cai ficha para os homens a importância do seu amor, da sua saúde, da sua espiritualidade. Eles passam a compreender melhor como funciona a cabeça de uma mulher através de uma palestra voltada só para homens. Então, não é que nessa reunião, só de homens, que vai reforçar o machismo. Não, não é isso. Eles vão tirar dúvida. É muito pelo contrário. Vai mostrar coisas do poder interno do homem que foi tirado do homem. O homem não sabe quem ele é. Então, muitos homens são machistas ou não conseguem ser felizes no amor. Tem homens que não conseguem encontrar uma mulher para amar. Ou tem problemas de ejaculação precoce, impotência. Então, veja, como que um homem, na frente de mulheres, numa palestra, vai conseguir perguntar sobre seus problemas pessoais? Então, quando o Lu, ele faz essas palestras, os homens se sentem muito à vontade, é de irmão para irmão. E com certeza eles saem com muita esperança, já fazendo mudanças positivas em sua vida, inclusive no dinheiro. E também na manhã, só que às 14, você vai dar uma palestra só para mulheres, beleza e saúde. Gente, ó, de manhã, 8 da manhã, os meninos. Às 20 horas, os meninos. E às 14 horas, as meninas. Então, eu vou dar a palestra amanhã, às 14 horas, beleza, saúde e como ser feliz no amor, pela linguagem do corpo, só para mulheres à tarde. De manhã e à noite é só para homens. E isso é amanhã, quinta-feira. Dia 25. Dia 25. E no dia 27, sábado, das 10 às 17 horas, é um workshop de aromaterapia com linguagem do corpo. E nesse workshop você ganhará um creminho para passar nos meridianos. Tem um creminho, eu não sei o nome que a Andréia fala lá, mas você passa na sola dos... Bom, primeiro, se você puser um pedacinho de alho entre os dedos dos pés, não vai dar uns minutos, você vai começar a sentir o gosto do alho na sua boca. Os pés são fantásticos. Os meridianos. Os meridianos, a reflexologia. Quando você usa certas massagens, cremes, atua sobre o organismo. Então, se você quiser emagrecer pela aromaterapia, pelas essências que acionam na sua cabeça, no seu organismo, a tranquilidade, o emagrecimento, a eliminação das causas psíquicas da obesidade e até de problemas da tireoide. Então, vá nesse workshop que vai ser sábado. Sábado, dia 27. Das 10 às 17 horas, e você vai ganhar
da nossa terapeuta, o creme que passa na sola dos pés para acionar os meridianos do emagrecimento na hora de dormir. É muito legal. Mais informações, acesse o nosso site www.linguagemdocorpo.com.br. Repita. www.linguagemdocorpo.com.br ou pelos nossos telefones. 011 5082 2822. Fala isso aí de novo que eu não anotei. 011 5082 2822. E o outro? 011 5083 8948. Esse é difícil, eu tô devagar. Não é não, 011 5083 8948. Ok, o site é fácil, é o nome do programa. www.linguagemdocorpo.com.br. Gente, só desmentindo, Cris, você falou que semana passada, no programa passado, você falou de Piracicaba, o pessoal ficou bravo lá que você falou que não tinha pamonha. Tem pamonha, mas também o que adianta? Eu cheguei em Piracicaba domingo, um pessoal maravilhoso, um beijo pra vocês aí, adorei. Eu falei assim, poxa, aqui não tem, né? Eles falaram, claro que tem. Tem sim, final de fevereiro, a festa. Eu falei, o que adianta ter uma festa do milho no final de fevereiro se eu quero o ano todo? Beijo pra vocês em Piracicaba. Gente, nesse final de semana estaremos no Rio Grande do Sul. Nova Petrópolis, no Rio Grande do Sul. Tá, então, site www.linguagemdocorpo.com.br e procura direitinho lá, tem tudo que é informação, apresentações, programação, agendas de palestras, cursos, tá bom? Gente, espero por você amanhã, só os homens e só as mulheres, bem bonito para vocês serem cada vez mais felizes. Um beijo no seu coração e paz profunda.